Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera e estou aqui de novo para falar com vocês sobre contratos administrativos, parte 2. Aula passada, a gente encerrou a aula com uma cláusula exorbitante, que é a aplicação de sanções ao contratado. Então, o contratado que não cumpre o contrato sofrerá sanções, garantido contraditório e ampla defesa, claro. Só que existem hipóteses de inexecução do contrato sem culpa do contratado. Estas hipóteses de inexecução do contrato sem culpa do contratado são estudadas pela chamada teoria da imprevisão. Então vamos lá. Teoria da imprevisão. Esta teoria, ela estuda as hipóteses de inexecução do contrato sem culpa do contratado. Quais são essas hipóteses? Vamos lá. Força maior ou caso fortuito. Força maior ou caso fortuito. Fato do príncipe. Fato do príncipe. Fato da administração, fato da administração e, por fim, interferências imprevistas. Interferências imprevistas. Então, são albergados pela teoria da imprevisão. A força maior ao caso fortuito, fato do príncipe, fato da administração e interferências imprevistas. Vamos ver primeiro o que é cada uma dessas hipóteses, para depois a gente verificar o que resulta no contrato se incidir nele uma dessas hipóteses. Tá bom? Então vamos lá. A força maior ou caso fortuito são aqueles eventos relacionados às forças da natureza, como, por exemplo, enchentes, vendavais, desmoronamentos, ou relacionados a atividades humanas, como greves, rebeliões, manifestações, que impedem o contratado de dar continuidade ao contrato. Tá? Então, quando se fala em força maior ou caso fortuito, tem que vir isso na sua cabeça. Eventos da natureza ou atividades humanas que impedem o contratado de dar continuidade ao contrato. Tá legal? Não perde muito tempo tentando especificar o que é força maior e o que é caso fortuito, tá? Porque a doutrina ela é muito divergente com relação a isso. Há quem diga que força maior é evento da natureza e caso fortuito é atividade humana, mas há quem diga o contrário, tá? Então, o importante é que você saiba que a força maior ou caso fortuito estão relacionados às forças da natureza ou atividades humanas e que impedem o contratado de dar continuidade ao contrato, tá certo? Beleza. Fato do príncipe. Quem é o príncipe? Gente, o príncipe é o Estado. Estado em sentido amplo. Ou seja, é o poder público. Quando se fala em fato do príncipe, é algo que o Estado faz, que não tem nada a ver com o contrato, não tem nada a ver com a administração contratante. É o poder público, de modo geral, que faz algo que gera efeitos para todo mundo e que acaba repercutindo em um determinado contrato. Tá? Como, por exemplo, a majoração de um tributo, a edição de novos planos econômicos. Esses são exemplos de fato do príncipe. Tá? Então, o fato do príncipe é toda a atuação estatal de efeitos gerais, ou seja, vale para todos, e alheio ao contrato. Mas que gera efeitos nele, contrato, tornando muito oneroso para uma das partes. Tá bom? Então, o que você tem que lembrar no fato do príncipe é a generalidade. Tá? Essa conduta estatal vale para todo mundo. E acaba repercutindo no contrato. Aumentou determinado tributo, isso repercutiu no contrato. Mas o tributo aumentou para todo mundo, não só para o contratado. Mas o contratado acaba gerando efeitos por conta dessa medida estatal. Tá bom?
Essa é a diferença para o fato da administração. Porque enquanto que no fato do príncipe você tem uma generalidade, ou seja, é algo que vale para todos, no fato da administração você tem uma especificidade. Ou seja, o fato da administração ele é específico. É algo que a administração, como parte contratante, faz naquele contrato. E acaba impedindo o contratado de continuá-lo. Olha o conceito. O que é fato da administração? É toda a ação ou omissão da administração como parte contratante que impede o contratado de dar continuidade ao contrato. Como parte contratante que impede o contratado de dar continuidade ao contrato. Tá? Por exemplo, a administração contrata com uma empreiteira a construção de uma escola, mas não disponibiliza o local onde a obra seria realizada. Pera, por que não disponibilizou? Imagina que naquela área ainda havia moradias em processo de desapropriação. O contratado tem alguma coisa a ver com isso? Não. Parece aí uma falta de planejamento da administração. Mas o contratado não vai começar o contrato, não vai continuar, não vai iniciar o contrato. Mas por culpa dele? Não, né? Por um fato da administração. Tá legal? Então a administração é algo que, o fato da administração é algo que a administração como parte contratante faz ou deixa de fazer, que impede, naquele contrato específico, né, como parte contratante, que impede o contratado de dar continuidade ao contrato. Tá legal? Beleza. Interferências imprevistas. O que é interferência imprevista, hein? Gente, a interferência imprevista é a ocorrência de fatos materiais imprevistos e existentes ao tempo da celebração do contrato, mas desconhecidos pelas partes. E eles apenas se tornam conhecidos durante a execução do contrato. Entendeu? Então, quando o contrato foi firmado, essa condição material era desconhecida pelo contratante e pelo contratado. E ela só se torna conhecida durante a execução do contrato, durante a realização dos trabalhos. Por exemplo, a administração contrata uma empresa para perfurar um túnel. Tá? Contratado, ao perfurar esse túnel, se depara com tubulações subterrâneas, não identificadas e desconhecidas pelas partes. E aí? Está lá perfurando, se depara com a tubulação. E aí mete o pau que tem prazo? Putz, mas e se passar gás ali naquela tubulação? E se tiver fiação elétrica, aquilo está energizado? Se for tubulação de água, enfim. Não se sabe do que é, a tubulação não está identificada. E aí? O que acontece? Um outro exemplo clássico, que é dado pelo professor Eli Lopes Meirelles, é o seguinte, também envolvendo o solo. A administração contrata uma empresa para fazer a perfuração de um solo, indicando que o solo é arenoso. E quando a empresa inicia os trabalhos, realmente o solo é arenoso, mas ela percebe que a partir de determinada profundidade o solo se torna rochoso. Condição essa que era desconhecida, tanto pela administração como pelo contratado. Perceba que são especificações completamente diferentes, né? Você vai perfurar um solo arenoso, você precisa, sei lá, a empresa precisa de 3 homens, leva 3 dias e utiliza uma broca nacional. Ele utiliza equipamento nacional. Agora, para perfurar a rocha, aí ela precisa de 8 homens, demora 2 semanas e utiliza um equipamento importado, utiliza uma broca importada. Então são especificações contratuais completamente diferentes. Bom, nesses casos da teoria da imprevisão,
que acontece com o contrato? Pessoal, em todos esses casos, o contrato poderá sofrer uma revisão. E fica esperto com essa expressão. Revisão. Esse é o termo técnico. A revisão pode se dar no valor que foi ajustado, no prazo que foi pactuado, ou demais especificações contratuais. Se no caso concreto a revisão não for possível, pode ocorrer a rescisão do contrato. Tá? Então, eu não sei quando ocorre a revisão. Concorda? Porque ela decorre da teoria da imprevisão, decorre de uma dessas hipóteses. E aí você tem que tomar muito cuidado para não cair na pegadinha de prova, que é a seguinte. A revisão, ela não se confunde com o chamado reajuste. A revisão não se confunde com reajuste. O que é reajuste? O reajuste é cláusula contratual, que estabelece a periodicidade em que o contrato terá o seu valor alterado. Então está lá no contrato, é cláusula contratual. Está lá, de 12 em 12 meses, o contrato sofrerá um reajuste de acordo com o índice tal, lei tal. Está lá especificado. Então o reajuste eu sei quando vai ocorrer. Está no contrato, a revisão não. Então é perfeitamente possível que um contrato seja revisto logo após ter sido reajustado. São fatores completamente independentes, são conceitos completamente autônomos. A revisão é uma coisa, o reajuste é outra. Toma cuidado para não confundir isso na prova. Tá? Vira e mexe eu vejo questão com os conceitos invertidos. A questão chama de revisão, que é reajuste, chama de reajuste, o que é revisão. Tá legal? Então toma cuidado com isso. Não confunda revisão, que está relacionado à teoria da imprevisão, com o reajuste. Tá certo? Muito bem. Pessoal, queria falar um pouquinho com vocês agora, eu quero, sobre as formas de extinção dos contratos administrativos. Tá? Então, enquanto eu apago, você já pode ir colocando aí. Formas de extinção dos contratos administrativos. Você que eventualmente está anotando alguma coisa, né? Tá? Então vamos lá. Formas de extinção dos contratos, estou abreviando contrato, administrativos, estou abreviando administrativos também. Formas de extinção dos contratos administrativos. Dá para a gente dividir as formas de extinção dos contratos administrativos em duas, tá? Dois grupos. A primeira, as formas ordinárias ou esperadas. Ordinárias ou esperadas, também chamadas comuns, né? São aquelas formas em que tanto o contratante quanto o contratado já sabem que o contrato vai terminar ali. Né? Tanto um quanto o outro já sabe que o contrato ali, naquele ponto, se extingue. Existem duas formas ordinárias de extinção dos contratos, duas formas esperadas, né, de extinção dos contratos. O término do prazo e a conclusão do objeto. Término do prazo e conclusão do objeto. São as duas formas esperadas, comuns de extinção dos contratos. Ó, um detalhezinho. O contrato que automaticamente se extingue com a conclusão do objeto recebe o nome de contrato administrativo por escopo. Escopo. Então, o contrato administrativo por escopo é aquele que automaticamente se extingue com a conclusão do objeto. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Como, por exemplo, uma obra, né? Tem o começo, o desenvolvimento e o término, tá? Isso é o que se espera, né? Algumas obras começam e não têm fim. Mas, de qualquer jeito, são serviços de natureza não continuada, né? São aqueles serviços que têm um término. O contrato se extingue com a conclusão do seu objeto. São chamados contratos administrativos por escopo. Tá legal? Beleza.
E há um segundo grupo de formas de extinção, que são as formas extraordinárias. Extraordinárias. Inesperadas. Vamos aqui. Excepcionais. Quais são, Pera? Também existem dois grupos. A anulação e a rescisão. Tá. Saiu estranho aqui. Anulação e a rescisão. Bom, a anulação do contrato, isso é tranquilo, ocorre quando houver uma ilegalidade na execução do contrato. Então, quando houver uma ilegalidade na execução do contrato, vai ocorrer a sua anulação, tá certo? O contratado que sofrer um dano decorrente da anulação do contrato e demonstrar que sofreu esse dano, ele pode pleitear indenização desde que a ilegalidade não lhe seja imputável, né? Desde que ele não tenha qualquer relação com a ilegalidade ocorrida ali naquele contrato. Tá legal? A rescisão, existem 5 formas de rescisão. Existem 5 formas de rescisão dos contratos administrativos. Vamos lá. Primeiro, a rescisão administrativa. A rescisão administrativa é aquela que a gente viu no módulo passado em cláusula exorbitante, a rescisão unilateral do contrato. É feita pela administração, né? E o contratado tem o direito de se manifestar antes da rescisão. Tá? E pode ser indenizado ou não, vai depender do caso concreto. Então a rescisão administrativa é aquela feita unilateralmente pela administração. Ok. Rescisão judicial é aquela realizada via poder judiciário. Normalmente, ela é utilizada pelo contratado, né, quando quer rescindir o contrato. Mas, se a administração desejar se utilizar desse expediente, também pode. Agora, veja, se a administração pode rescindir administrativamente, por que ela vai se socorrer ao poder judiciário? Né? Mas, de qualquer forma, eu não posso também dizer que essa rescisão não pode ser utilizada pelo poder judiciário, porque senão estaria afastando o poder judiciário do acesso à justiça, isso não é possível. Tá? Mas a rescisão judicial é aquela realizada via poder judiciário, normalmente utilizada pelo contratado, mas também pode ser utilizada pela administração. Tá bom? Beleza. Rescisão amigável. Rescisão amigável. A rescisão amigável ocorre quando ambos, contratante e contratado, desejam a rescisão. Né? Então, ambos desejam a rescisão, tanto a administração como o contratado. Então, se opera a chamada rescisão amigável. Outra rescisão, rescisão de pleno direito. Rescisão de pleno direito, abreviei aqui direito, rescisão de pleno direito. Ela ocorre em algumas situações pré-estabelecidas, como, por exemplo, a morte do contratado, no caso de pessoa física, a falência do contratado, no caso de pessoa jurídica, tá? A extinção do objeto, como, por exemplo, imagina o seguinte, a administração contrata com uma empresa o fortalecimento das estruturas de uma ponte, o reparo das estruturas de uma ponte. E quando a empresa ia lá para fazer o trabalho, foi lá para fazer o trabalho, a ponte já havia caído, a ponte já havia cedido. Tá? Então ocorre aí o perecimento do objeto do contrato, portanto a rescisão do contrato se dá de pleno direito. Tá legal? E hoje já se reconhece a chamada extinção por rescisão, né, por arbitragem. Rescisão por arbitragem. Tá? Embora o assunto ainda seja um pouquinho polêmico, né, há quem diga que a arbitragem é instituto de direito privado, que não poderia ser aplicado aos contratos administrativos, né, a arbitragem hoje já é prevista em
expressamente em 2 contratos administrativos, que é o contrato de concessão e permissão de serviço público, né, regulado pela Lei 8987/95, e também os contratos de parceria público-privada, regulado pela Lei 11.079 de 2004. 11.079 de 2004, se não me engano é esse o número da lei das PPPs. Deu branco agora. 11.079 de 2004. Tá? Se não me engano é esse o número da lei das PPPs. Mas está expressamente a previsão nessa lei da utilização da arbitragem para a resolução de conflitos oriundos destes contratos. Tá legal? Lei de concessão de serviço público e a lei das parcerias público-privadas, tá? 11.079 de 2004, tá bom? É isso mesmo. Ok, gente, com isso eu encerro a parte de contratos administrativos. Muito obrigado pela atenção. Aqui estão os meus dados, os meus contatos. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu.